João capítulo 1, versículos de 12 a 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade para se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não foram gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Capítulo 6, versículo 57. Quem de mim se alimenta, viverá por causa de mim. O ponto crucial não é abandonar a nossa cultura, mas viver Cristo. A questão não é que ter cultura se contrapõe a não ter cultura, mas a cultura se contrapõe a Cristo. Precisamos nos importar com Cristo e viver por Ele. Por isso, é importante não tentar abandonar a cultura negativamente, mas viver Cristo positivamente. Os filhos devem ser criados de acordo com determinados padrões culturais. Caso contrário, serão selvagens e indisciplinados. É um erro sério que os pais cristãos digam aos filhos que não precisam de nenhuma cultura, que precisam somente desfrutar Cristo. As crianças precisam da cultura até que tenham idade suficiente para experimentar Cristo e viver por Ele. Qualquer pessoa que não tenha recebido Cristo precisa ter uma cultura para viver adequadamente. A sociedade de hoje precisa da cultura. Quanto mais civilizadas as pessoas forem, menos precisam ser controlados pela polícia ou pelos tribunais. Em vez de tentarmos abandonar a nossa cultura, devemos concentrar-nos em ganhar Cristo. Quanto mais tivermos de Cristo, menos precisaremos viver pela cultura. Na verdade, tudo o que temos fora de Cristo é algum tipo de cultura. Por exemplo, comer com faca e garfo é questão de cultura. E comer com pauzinhos também é. Todos temos um tipo de cultura que nós mesmos criamos e nos impomos. Isso quer dizer que todos temos uma maneira particular de viver. Você vive segundo a sua maneira e eu segundo a minha. Viver segundo a nossa maneira é viver segundo a nossa cultura. Esse é o maior empecilho para o desfrute de Cristo e seu maior inimigo. Portanto, atentemos mais e mais para a experiência de Cristo e para viver Cristo de forma prática cada dia. Muitas coisas atrapalham o cumprimento da salvação plena de Deus. 2 dos obstáculos mais óbvios são o pecado e o mundanismo. O obstáculo mais sutil, contudo, é a cultura. Ela impede os escolhidos de Deus de experimentar Cristo e desfrutá-lo. O Cristo todo inclusivo contrapõe-se à cultura. Todavia, não estamos dizendo que devamos abandonar a nossa cultura e agir como bárbaros. Os que não têm Cristo certamente precisam de cultura. Quando as crianças estão crescendo, elas precisam não só de cultura, mas também de lei. Contudo, depois que recebemos Cristo, não devemos permitir que a nossa cultura limite Cristo ou nos impeça de experimentá-lo. Antes de receber Cristo, todos precisam de cultura, mas depois de recebê-lo, devemos viver segundo Cristo e não segundo a cultura. Ela preserva, regula e aperfeiçoa as pessoas. Mas depois de Cristo ter entrado em nós, devemos começar a viver por Ele em nossa experiência. O problema é que Cristo é limitado pela nossa cultura. A intenção de Deus é trabalhar Cristo nos seus escolhidos. Deus usa a cultura para preservar as pessoas até que elas recebam Cristo. Antes de as crianças receberem Cristo, elas precisam ser educadas segundo a cultura e sob a lei. Nunca diga às crianças que elas não precisam de uma cultura. Pelo contrário, ensine-as a honrar os pais, amar os outros,
e partilhar as coisas com os outros. Mais tarde, quando atingirem certa maturidade, decidirão receber Cristo. Então precisamos ajudá-las a crescer em Cristo e com Cristo. Pouco a pouco podemos ajudá-las a se voltar da cultura para Cristo. Por fim, em vez de viver segundo a cultura, elas viverão segundo Cristo. Jovens, não proclame que deixaram a cultura. Em vez disso, testifiquem que receberam Cristo e agora vivem Cristo, cultivam Cristo e geram Cristo.